criados com a essência de Deus em cada um de nós. Por mais que a gente ache que a pessoa está perdida, ou ela não é criatura de Deus, ela é criatura de Deus. Então todos nós temos essa essência divina. E através da religiosidade natural que todos possuem, de uma certa maneira, em algum objeto, em algum ser, de alguma forma, cada um do seu jeito, mas todos, de uma forma geral, como a planta, sempre busca a luz. Como o girassol, para ser mais exato, sempre ela pende para a luz. E assim somos nós, girassóis de Deus, toda essa humanidade encarnada, os desencarnados e aqueles que povoam os outros mundos. Todos nós buscamos a Deus. E essa noite não é o contrário. É mais uma oportunidade da gente buscar conhecimento. E a casa espírita, ela tem esse papel primordial de levar a público o Evangelho de Jesus da forma mais simples possível, para que todos possam entender e compreender a mensagem de Cristo. Porque quando ele pessoalmente veio à Terra, ele, por parábolas, por ensinos simples, usando a natureza, usando o dia a dia de lavradores, lavadores de roupa, donas de casa, comerciante, ele ensinou o reino de Deus. E a noite hoje, nossa, é com a nossa irmã, mãe, companheira, Dona Carlota. Ou Mãe Carlota, que vai trazer a palavra para nós nesta noite. Ela tem a responsabilidade, a gente já vibra pelos seus amigos espirituais, que todos nós temos, todos possuímos, e a abençoe, que os instrua, para que ela, dessa forma, possa trazer para nós esse orvalho divino que sempre cai nessa terra ressequida do nosso coração. O que precisamos colher? Então, numa prece, vamos nós elevar nosso pensamento a Deus, como todos os irmãos falam, ao adentrar daquela porta para dentro. Lá fora, a gente deixa tudo que pertence lá fora. Porque, se de alguma forma, o Lúcio, o nosso irmão Douglas também falou, se a gente cair duro aqui agora, o que vai valer preocupar com a conta de luz atrasada, ou a conta do banco, ou o Pix, ou o problema? Então deixa lá fora, tudo que pertence lá fora. Entrou aqui dentro, é ligar o pensamento a Jesus, a Deus, a nossa Mãe Santíssima, para que eles possam encontrar em nós o espaço necessário para depositar essa sementinha do bem, do amor e da caridade. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons mais que supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Que assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora
a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, Senhor, pedimos a vós, com toda a graça possível, a nossa companheira Carlota possa trazer para nós o que ela preparou, para que todos nós possamos receber felizes essa palavra que ela vai trazer para cada um de nós. Que Jesus abençoe, a proteja, a espiritualidade, trabalhadores da casa espírita estejam com vós e a palavra é sua. Que assim seja. E nós temos hora para começar, para acabar não, viu? Não sei se tem que ver a Copa do Mundo depois das 9, esquece, vamos, novela, série. Não tem, né? É só Nós depois temos hora para começar. Não, não brinca não. É uma palavra muito simples, gente. Mas é isso que é a intenção da doutrina, essa minha bem simples. Muito obrigada. Até meia-noite. Isso é tudo filho, gente, ó. Pode ter certeza. Valeu, obrigado. As minhas irmãs, os meus irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos nessa casa abençoada. E eu vou falar um pouquinho, gente, que eu peguei no Evangelho aqui, uma mensagem que eu acho que a gente precisa tanto dela, que o Evangelho é luz nas nossas vidas. A gente não é nada sem ele. Nada mesmo. Eu peguei aqui do capítulo 28. O capítulo 28 é o item 11. Aos anjos guardiães e aos espíritos protetores, porque a gente não é nada sem esses irmãos também, mal de nós. Se não fosse esses amigos que a gente tem ao nosso lado, ia ficar muito difícil a vida. E por isso que a nossa vida é um mar de rosas, ela é cor de rosa, maravilhosa, mas porque a gente confia nesses irmãos. A gente tem fé, tem confiança, a gente espera sempre deles. Já amanhece o dia, a gente já está pedindo a Deus e pedindo a eles também a compaixão por cada um de nós. Então a mensagem é muito curtinha e linda. Aos anjos guardiães e aos espíritos protetores, prefácio. Todos nós temos um bom espírito ligado a nós desde o nascimento. Só isso já dá uma coragem, né? Já nos dá uma força, né? Para a gente continuar na luta, sabendo que temos esses irmãos para nos ajudar na nossa caminhada. Cumpre junto a nós a missão de um pai junto ao filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso, através das provas da vida. Ele se sente feliz quando correspondemos à solicitude e sofre quando nos vê sucumbir, porque a vontade dele é nos ver bem, é de nos ajudar. E muitas vezes, quando a pessoa fracassa, eles ficam tristes, não é? Porque eles não afastam, eles deixam, é o livre-arbítrio, né? Eles deixam aquela pessoa até o dia que ela queira voltar para eles, para que ela possa abraçar aquele compromisso, né? E continuar a sua caminhada, porque a missão deles é maravilhosa, é de nos ajudar. Ele se sente feliz quando correspondemos à solicitude e sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pois que ele pode não ser nenhum nome conhecido na terra, para ver quantos anos, né? A mensagem fala que esse irmão pode nos acompanhar de encarnação em encarnação, com paciência. É o pai, é só pai mesmo que pode fazer uma coisa dessa, de acompanhar aquele filho difícil que nós somos, atrasadinho como a gente é, e eles estão ali firmes, né? E nem nome aqui na Terra, talvez, que a gente não conheça o nome deles, a gente não sabe, né? Mas pode que não esteja um nome conhecido aqui na Terra. Invocamo-lo, então, como o nosso anjo guardião, o nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo com o nome de um espírito superior,
pelo qual sintamos uma simpatia especial. A gente chama eles de amigo, já está bom demais, né? Confiando neles, sempre esperando alguma coisa boa deles, já está bom demais, eu já fico satisfeito. Além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior a nós, temos os espíritos protetores, graças a Deus, né? Que por serem menos elevados, não são menos bons e generosos. Isso a gente tem toda a certeza, toda a confiança nesses amigos. A gente sabe que eles nos amam, nos protegem, tentam nos ajudar de todo jeito possível. São espíritos de parentes ou amigos, e algumas vezes de pessoas que nem sequer conhecemos na atual existência. Eles nos ajudam com seus conselhos e, frequentemente, com a sua intervenção nos acontecimentos de nossa vida. Isso é a coisa mais certa que a gente pode ter, é isso que está sempre nos ajudando. As coisas, quando é muito difícil, que a gente pede, a gente pode ter certeza que a gente consegue, né, com a intercessão deles. Os espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por alguma semelhança de gostos e tendências. Podem ser bons ou maus, segundo a natureza das inclinações que os atraem para nós. Aí já vai depender de cada um de nós, dos nossos atos, das nossas ações, das nossas tendências, né? Se for boas, a gente sabe que eles são, a gente conhece eles. Os espíritos sedutores esforçam-se para nos desviar do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos, aproveitando-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas que lhe dão acesso à nossa alma. Mas a gente não pode culpar eles, porque se é nós que, quando abrimos as portas, é nós não culpamos os irmãos, né? Mas que a gente confia muito nos nossos amigos espirituais, e isso a gente confia, porque é eles que nos sustentam, eles que nos ajudam. Tem muita gente que dá mais valor, assim, dos obsessores. Aí é uma coisa que eu nem gosto de falar o nome, porque eu sei que a gente confia nesses irmãos, a gente sente a presença deles, a gente sente sempre. Há os que se agarram a nós como uma presa. Esses são aqueles que encontram alguma fraqueza, alguma coisa que eles podem aproveitar, né, para ficar junto de nós, atormentando. Mas afastam-se quando reconhecem a sua impotência para lutar contra a nossa vontade. Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo guardião, e como guias secundários, os nossos espíritos protetores e familiares. A gente tem prova disso todo dia. Todos os casos do André Luiz, a gente vê a família. Muitas vezes eles não têm condição, eles vêm na Terra, vê aquela dificuldade que a família deles está atravessando, e eles não têm condição, coitados, ainda estão precisando de ajuda, porque quando a pessoa sai aqui da Terra, eles ficam igualzinho nós, a gente perde o chão. É a mesma coisa que a gente. Nós perdemos o chão quando a gente perde um ente querido. E eles também, assim também. É preciso de muita ajuda do lado de lá, muito ajuda, conselho, né, assistência daqueles bons espíritos, para eles também recuperar e continuar a sua caminhada. É um erro, entretanto, supor que tenhamos forçosamente um mau gênio junto a nós, para contrabalançar as boas influências daqueles. Os maus espíritos nos procuram voluntariamente, desde que achem possível dominar-nos em razão da nossa fraqueza, ou da nossa negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos. E somos nós, portanto, que os atraímos. Disso resulta que não somos nunca privados da assistência dos bons espíritos. A gente vê, meus irmãos,
Eu tenho uma mensagem aqui, uma prece linda para os obsessores, Jesus dizendo para eles que se eles acham que eles têm poder, ele até deixa para que a pessoa aprenda. Ele não vai, não é dizer que aquele irmão está ali à toa. Ele achou uma porta, um campo aberto, ele vai. Então, mas Jesus está ali esperando. E Deus fala a mensagem. Fala que Deus deixa, permite, até a hora que Deus quer. A hora que Deus fala, chega, corta aquela ligação. É sempre nós ser Deus e Jesus mesmo por nós e esses irmãos. Disso resulta que não somos nunca privados da assistência dos bons espíritos e que depende de nós o afastamento dos maus, pelas suas imperfeições, sendo eles mesmos a causa dos sofrimentos que o atingem, o homem é quase sempre o seu próprio mau gênio. Está no capítulo 5, número 4. A prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por fim solicitar a sua intervenção junto a Deus, pedir-lhe a força de que necessitamos para resistir às más sugestões e a sua assistência para enfrentarmos as necessidades da vida. Então, a literatura espírita está cheio não são histórias, são casos reais do que essa espiritualidade faz, esses nossos bons amigos, né, faz para cada um de nós aqui na Terra quando encontra em dificuldade. Tenho, não sei no momento, é o livro, que eu sou danado para esquecer, que conta, sabe, a dona, foi no final de ano. Final de ano a gente sabe que chove muito, sabe? E ela tinha ficado viúva com as crianças tudo pequenininha, e ela lavava a roupa para fora. Então ela lavava a roupa, a casa dela já não tinha onde pôr mais roupa, porque ela lavava, mas não tinha sol para enxugar. Então estava cheio de roupa molhada ainda. Se tivesse sol, ela enxugava, passava, entregava, e as patroas pagavam, e ela comprava alguma coisa para dentro de casa para as crianças. As crianças estavam com fome, as crianças com febre, sabe? As crianças doentes, as criancinhas dela. Ela ficou desesperada. Ela desesperou mesmo com aquela situação. Aí quando veio aquele pensamento negativo na cabeça dela, na mesma hora, ela pensou negativo, ela pensou um problema muito sério, né? A mãe dela, que era desencarnada, chegou na casa dela, e ela pegou e falou assim, ó, falando com ela mesmo, mas a mãe escutando. Ela falando, oh, o que eu posso fazer, não tem mais recurso, não tenho, eu vou fazer assim, eu vou suicidar, as pessoas vão ter dó das minhas crianças, eles vão vir que eles vão gritar, os vizinhos vão chegar, eles vão ficar com dó, eles vão criar meus filhos, porque comigo não adianta, eles estão, coitados, eles estão sofrendo com fome e febre, as crianças passando mal horroroso. Aí ela pensou, eu só tenho que acabar com a vida, que aí eles vão saber o que está acontecendo. Porque pedir, ela não tinha coragem, ela não era pedinte. Aí então, a mãe na mesma hora, a mãe voltou para o espaço, foi depressa, porque ela não tinha condição de ajudar. Aí ela foi para o espaço e foi lá onde organizaram a reencarnação dessa dona, foi lá da filha dela, e foi lá pedir ajuda, pedir socorro àquela espiritualidade que estava lá. Que viesse ajudar a filha dela, que a filha dela ia cometer um equívoco muito grande, porque ela ia piorar a situação dela. Ela veio para passar as suas dificuldades, não para complicar elas. Aí ela chegou lá, conversou, explicou, na mesma hora ela se movimentou e desceu. Desceram 3 irmãos. Aí foram, observaram lá na casa e viram a situação, e saíram para a rua, sabe? Aquela chuva demais. Eu saí de casa em casa, tentando inspirar bons pensamentos naquelas pessoas que eles batiam na porta, que entrava, para ver se eles lembravam daquela dona lavadeira de roupa, para eles pensar que a roupa dela ela não tinha como o sol enxugar, que ela estava sofrendo, para as pessoas levar alguma coisinha para ela. Eles foram de casa em casa.
Eles chegaram numa casa, a dona tá assim, gente, chegou aquele frio, ficou cortando. Ela foi, pegou, buscou um cobertor, enrolou no cobertor, fez um chocolate quentinho e falou, ai, graças a Deus, eu estou sossegada. Mas na mesma hora eles chegaram, né? Ela lembrou, gente, e aquela dona, coitada, que mora lá no começo do morro. Naquela tempo eu podia levar alguma coisa, tem tanta coisa aqui em casa, tanta coisa sobrando, eu podia até levar lá. Mas a hora que ela lembrou da barreira que tinha para subir aquele morro, a chuva demais, o frio, ela na mesma hora, ela falou assim, ah, então amanhã eu vou. Amanhã de manhã, se a chuva parar, eu vou até lá levar alguma coisa para eles. Mas hoje eu não vou sair não, está muito frio. Então eu vou voltar para a poltrona dela. Aí o irmão ficou naquela tristeza perto dela, e falou, então aqui, né? Até amanhã já não adianta mais. Saiu e continuou batendo em outras portas. Ele foi num presidente de uma casa espírita. Ele chegou lá, estava aquela mesa farta, a família toda reunida ali. Aí ele foi, pegou, falou, né, chegou perto do ouvido dele e falou com ele. Aí tem tanta coisa boa. Lembra daquela senhora que mora ali naquela subida daquele morro? Aí o irmão, intuitivamente, ele que a gente muitas vezes, quanta coisa que surge na cabeça da gente, que a gente sabe de onde é que vem, mas vem. Ele pensou, ô gente, aqui em casa com tanta comida, e pensou e falou. Aqui em casa com tanto, para que tanta comida assim? Ninguém vai comer isso tudo, vai jogar tudo fora. Para que fazer isso tudo? Ah, a mulher dele, sabe como é que é mulher, né? A mulher dele ficou desesperada. Falei, mas que isso? Se eu faço pouco, vocês reclamam porque não deu para encher. Se eu faço muito, é porque vai jogar fora. E começou aquela discussão. Ele falou, meu Deus, eu não vim aqui para isso. Eu vim pedir uma esmola. Aí ele ficou tão apertado, coitado, que ele saiu para a rua. Saiu para a rua, ajoelhou lá no meio da rua. Já tinha andado em mais casa, não tinha conseguido nada. Ajoelhou lá no meio da rua com a chuva, espírito não molha mesmo, né? Ele estava ajoelhado e pedindo a Deus que o encaminhasse, que o ajudasse aonde que ele ia mais. Ele já tinha andado bastante. Onde que ele ia arrumar um socorro para aquela dona, antes que ela conseguisse, que ele queria arrumar o negócio dela naquela noite, era que as crianças dormissem. Aí ele só sentiu que tinha um vento empurrando ele. Aquele vento foi empurrando, empurrando. Quando ele veio, estava numa casa, uma casinha pequena, modesta, lá no alto do morro. E tinha um senhor colocando um paletó, colocou um chapéu na cabeça, pegou um dinheiro, tirou do bolso e jogou assim em cima da mesa. E uma moça nova ainda, coitada, numa tristeza daquela vida que ela estava levando, ela estava lá dentro, na cozinha. Ela naquela tristeza, ela falou assim, oh meu Deus, me ajuda que eu quero sair dessa vida. E eu não quero isso para mim mais. Aí, meu filho de Deus, gente, a bondade de Deus é muito grande. Aí os irmãos falaram, está na hora. Aí chegou perto dela e falaram no ouvido dela, né? E se ela fosse na casa daquela irmã? Ela pegou e falou assim, ô gente, e tinha aquela dona que mora aqui embaixo, eu vou fazer assim, vou dar tudo que eu tenho, esse pouco que eu tenho, até o dinheiro que o senhor tinha jogado lá em cima, mas ela pegou. Vou passar tudo para ela e para as criancinhas dela, e vou voltar para minha terra. Não vou ficar aqui mais não, cidade grande eu já não quero mais, porque lá na minha terra, junto da minha família, eu vou arrumar um emprego, eu vou mudar de vida, eu quero viver uma vida digna. E, meu filho, juntaram tudo, gente. Juntou tudo num saquinho, pegou o dinheiro e desceu. Chegou lá, bateu na porta, a dona veio. Ela foi, pegou e falou assim, olha, eu trouxe aqui umas coisinhas para a senhora dar para as suas crianças. A senhora não repara, não. Eu não sei se a senhora está precisando. A pessoa que dá com uma vergonha, né? Aí ela falou assim, eu falei, nossa, você veio numa hora boa, minha filha, eu estou precisando sim. Ela falou assim, então, pode ficar com tudo, porque eu vou voltar para minha terra, não vou ficar aqui mais não. Ela foi, aquela bondade deles, né, já intuiu a dona, mas não deixa ela embora não. Fala com ela, fique contigo em casa, vai vocês duas crianças, ela trabalha na lavação de roupa dela, e você vai cuidar das crianças para ela. Dá essa ideia para ela. E ela deu mesmo, e a moça aceitou. Mas graças a quem?
a esses abençoados, esses espíritos benevolentes, os mensageiros de Deus. Aí a mulher tirou aquele negócio da cabeça, agradeceu muito a Deus, a mãe dela ficou feliz, a espiritualidade cumpriu a sua tarefa. Tem outro também, esse é da Evelina. A mãe dela morreu e o pai dela casou outra vez por necessidade, coitado. Porque ele sentiu necessidade, porque o menino tinha, era 8 anos que o menino tinha, e ela tinha 15, e ela não era dona de casa ainda, ele precisava de uma dona de casa. Ele pegou e desposou uma moça lá. Uma moça tinha tanto ciúme do menino, ela não gostava que o menino, tadinho, sentido de ter perdido a mãe, agarrava no pai de um jeito. Aí a dona já não gostava muito do menino, não. Mas essa história eu vou deixar para lá, vou contar só a parte da espiritualidade. Aí os irmãos, a Evelina, lá no quarto dela, toda noite ela começava a rezar e pedindo à mãe que tinha desencarnado, que a mãe dela viesse ajudar eles, tivesse, que Deus permitisse, ela voltasse, porque a casa dela estava ficando uma casa de cabeça para baixo depois que a mãe partiu. E ela mal ela sabia que a mãe estava lá no quarto, junto com o marido e com a esposa dele, a obsidiana, a coitada lá. Aí, com as preces dela, subiu, que foi aquela prece, a André Luiz ainda fala que é uma prece refratária. Ela dirigiu para a mãe, mas ela alcançou o posto mais alto, aqueles que tinham condição de ajudar, a força da que a menina tinha de 15 anos. Aí desceram a espiritualidade e a avó dela, a mãe da dona que tinha morrido, veio a avó da menina que tinha rezado e veio e colocou as coisas tudo do jeito que ela já tinha condição. Ela já era um espírito preparado. Ela colocou tudo no seu lugarzinho direitinho para que a filha largasse eles e subisse com ela. E assim a filha dela fez. Deixou tudo depois de pelejar muito, mas a filha foi. E a casa voltou. Intercessão da espiritualidade, desses bons espíritos, desses espíritos abençoados que Deus mandou para cada um de nós. E tem outra coisa também que eu nunca esqueci na minha vida, gente. Eu vou contar, não é ruim de contar coisa da gente, mas eu não vi nada, não sei de nada, não. Eu só presenciei, não tem nada comigo, porque é muito chato a gente falar da gente. Mas esse eu tenho que falar, porque aconteceu de verdade, não tem uma testemunha viva, assim, que pudesse ter uma testemunha para isso. Mas eu tinha 8 anos, e a minha irmã 4. E a minha mãe, naquele dia, ela falou, a gente morava ali na Rua Nova, tem aquele beco que desce para o Boquitaninho, tem uma primeira casa assim, e a outra casa a gente morava na outra casa. E a minha mãe falou assim, hoje você não vai na escola não, Carlota, porque está arrumando muita chuva, você não vai não. Bondade que eu achei, criança não gosta muito de escola, né? Achei uma beleza. Eu falei, beleza, posso ficar em casa. E vou brincar com a minha irmã. Ela falou assim, vocês ficam aí brincando, que eu vou buscar água. E saiu para buscar água na vizinha, porque a água não tinha chegado lá em casa, e aí na vizinha estava. Aí ela foi lá, e engraçado, eu falei assim, ô Cidinha, vamos brincar de escola? Eu sou professora, eu vou te ensinar a escrever. E fui buscar lápis e borracha. A pasta estava em cima da mesa na sala. A hora que eu cheguei na sala, gente, eu nunca esqueci da sensação. É uma coisa mais estranha possível. Me deu aquela aflição para sair dali, como se tivesse uma coisa me empurrando para me sair, e eu não achava o lápis, eu não achava a borracha. Sabe o que eu fiz? Peguei a pasta e fui para dentro do quarto. E subi para cima da cama onde ela estava. Foi só eu subir para a cama, começou uma estaladeira. Aquela estalando. Aí eu falei, nossa, a mãe está fazendo fogueira lá fora, vamos lá para nós ver? E nós descemos da cama, eu dei a mão a ela, descemos da cama e passamos na cozinha. Quando nós chegamos na cozinha, a sala desabou, a sala e um quartinho que tinha da sala. Desabou aquela poeirada, aquela barulhada. E como que nós gritávamos, gente? A gente gritando, nós duas, ela chorando, coitada, que é pequenininha, e eu gritando. E na porta da cozinha. Tinha jeito de descer, era uma escada assim, mas eu não tinha perna para descer a escada.
aquele horror que eu fiquei, eu tinha medo de virar as costas e cair o resto em cima da gente. E nós estamos gritando, gritando. A vizinha que falou com a minha mãe, você viu que barulho horroroso que deu? Sei lá, parece que do lado da sua casa. Ah, minha mãe da zero, coitada, depois ela contou pra gente. Que ela saiu correndo, dizendo que quanto mais ela corria, mais longe a casa ficava. Pertinho assim, ó, da vizinha. E ela, quando ela saiu lá fora, caiu a casa lotada de gente lá fora, porque o pau, aquele travessa grande, ele caiu e fechou a porta da sala. E aquele monte de homem da prefeitura, os vizinhos lá, tudo pelejando para entrar e não tinha como. Não tinha como entrar porque a porta não abria. Aí um que gritou, um vizinho do seu Quita, que era dentista, o vizinho dele, que morava na parte de um lado assim, é que falou assim, Nossa das Dores, me ajuda a tirar essas crianças. Aí, gente do céu, diz ele até hoje, enquanto ele viveu, ele sempre ia em casa, contava pra gente, quando ele viveu, ele emocionava. A porta abriu um tantinho que só deu ele. Ele entrou, pegou nós assim, um encheu uma debaixo do braço, a outra, e desceu a escada correndo. Os outros vizinhos arrebentaram a cerca para que a gente passasse para a casa deles. E depois a gente veio aqui para o alto, para a casa do meu irmão, que meu irmão morava aqui no alto com a família dele. Meu irmão mais velho. E eu nunca esqueci daquele. A Cidinha não conversava, não. O povo daqui de Dor, como que é um povo bom, gente, levava tanta coisa para nós, levando doce, umas galinhas com uns pintinhos, tudo docinho, levou tanta coisa e brinquedo para ela, para ver se ela falava, e ela não falava. Era madrugada alta e ela ainda não conseguia falar. Desde do meio do dia que aconteceu aquilo, e já era madrugada e ela não falava. E ela era conversadeira. E aí, ela nada, quando ela conseguiu conversar, que minha mãe insistindo muito com ela, ela falou que viu um homem muito grande, de branco, com a mão na minha cabeça, e eu não vi nada, não vi, não senti nada, eu estava com tanto horror, que não dava nem para sentir nada. E disseram que viu ele com a mão na cabeça dela e na minha, e falando, não precisa gritar não, não precisa chorar não precisa chorar não tem perigo não. Mas eu não estava vendo nada, mesmo que eu tivesse vendo, eu ia gritar assim mesmo. Aí, o horror, gente, muito criança, mesmo que a gente grande, sem saber como fazer, as pernas não andam. Aí que ela começou a falar, naquele dia que falou foi isso, contou direitinho. Quando foi no outro dia, ela contava, todo mundo que passava, ela chegava lá e perguntava, aí ela já falava. E era um homem muito grande, todo de branquinho, e falando que não chora não precisa chorar, não tem perigo nenhum, mas quem é que, né, criança demais. Aí eu não sabia, vim saber na doutrina espírita, quando eu consegui o evangelho, aí eu consegui a intercessão desses abençoados, mensageiro de Deus, né, que a bondade de Deus, a bondade de Jesus, a bondade de Nossa Mãe Santíssima e desses irmãos que são seus mensageiros, que nos vale sempre que precisar, gente. Sempre que precisar. Eu falo muito com as pessoas, quando eu vejo as muito, assim, com muito problema, que me procuram, eu não tenho nada para dar, nada de mim, não, porque eu sou necessitada também. Não tem nada. Mas eu falo com as pessoas, pede a Deus, faz suas preces. Faz suas preces, confie em Deus, é a fé que nos ajuda. Tenha essa fé. Chega de manhã, aquelas pessoas que estão com aquela depressão, que eu triste, não quer sair de casa, não quer andar de carro. Eu falo, chama o marido, vai passear de carro, e elas não querem sair de casa, naquela tristeza. Aí eu falo, chega de manhã, faz acordar, primeiro pensamento, eleva a Deus, faz suas preces, e de hora que levantar, abre a janela da sua casa. Abençoa a vida para que a vida possa te abençoar. Aí você vai ver como que as coisas mudam, como que as coisas melhoram. Porque essa fé, gente, é o que nos sustenta e que nos ajuda. E algumas conseguem. Depois eu vejo elas passeando lá perto de casa, fala que graças a Deus já melhorou. E com a ajuda desses abençoados. Porque é só eles mesmo, que se não fossem eles na nossa vida, a gente não tinha condição mesmo de nada. Aí eu tenho uma mensagem aqui, que eu acho até importante, tem que andar um bocadinho, eu só vou ficar dura aqui.
Ela chama Jesus em nós. O Pai Celestial sempre nos dá a oportunidade de vivermos bem. É isso que Ele quer. Ele nos criou para isso, para ser feliz. Deus, Jesus, não criou a gente para nós viver sofrendo, para a gente não ser infeliz. Não importa que a nossa terra é de provação e de expiação, não. Mesmo com tantas coisinhas que a pessoa passa, nós recebemos muito, gente. A gente ele quer, assim, a oportunidade de vivermos bem, de estar bem conosco mesmos e com quem nos cerca. É a nossa obrigação, estar bem com quem nos cerca. Mas nós estamos sempre insatisfeitos, reclamando por tudo e por nada. A gente procura auxiliar nessa parte do plano. Os problemas são desafios a serem resolvidos, para serem enfrentados e vencidos, e superados com a fé em Deus, porque são aprendizado para todos. Quando a pessoa está muito necessitada, faça suas preces a hora que acordar. Quando levantar, abra a janela da sua casa, abençoe a vida para que a vida abençoe também. Ante o sol da manhã, tudo brilha ao clarão do céu. A areia, com seus grãos, vai parecer pequenos diamantes. A gente com fé, mesmo que as coisas estejam muito feias, a gente vai ver elas boas, a gente vai ver beleza, olhar para a natureza e ver a beleza da natureza, o que Deus nos deu. Assim também, aqui também, vai parecer pequenos diamantes. E a poeira? A poeira vai parecer que brilha como luz. Assim também, no grande mundo de nossa alma, Jesus vai encontrar meios de fulgurar em nós. Tudo é amor, tudo é criação, alegria e serenidade. Deixemos que os pensamentos santificantes do Mestre nos invada o mundo íntimo. A graça de Deus vibra em nós, vibra em nossas almas, e tudo será alegria de viver. A bondade de Deus por nós é imensa. A sua misericórdia nunca nos abandona. Nenhum dos seus filhos se perderá. Então, meus irmãos, é a fé que vai nos ajudar a nós enfrentar as nossas dificuldades e conseguir vencer. E o Chico nos dá uma lição aqui, nos dá uma mostra que ele fala que os nossos males que nós achamos que passamos é por fora, não é por dentro de nós, eles estão por fora. Não é lá fora, é por dentro de nós. É dentro da nossa. Ele fala, não é lá fora. A gente sempre procura nem alguma coisa. O que me aborreceu, o que me contrariou. É dentro de nós que a gente vai encontrar. Porque é no nosso mundo íntimo. Porque eu busquei no capítulo, questão 919 do Livro dos Espíritos, a pergunta que o Kardec fez aos espíritos. Qual o meio mais eficaz e prático para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E quem responde é um grande espírito iluminado, Agostinho. Para muitos é santo, mas para nós é um espírito iluminado. Essa frase é que ele diz, conhece-te a ti mesmo. Esta frase foi encontrada no templo de Apolo, em Delfos, na Grécia Antiga. Era uma estrofe de 2 versos. Conhece a ti mesmo. Os filósofos antigos tinham como objetivo estimular dos alunos a perceber a necessidade maior que o ser humano possui na vida. É a necessidade do conhecimento. A filosofia grega antiga utilizou também esta frase como instrumento de ensino com seus alunos em vários momentos. Passava com seus discípulos em função desse processo de autoanálise. Qual era o questionamento
bem antes de Jesus, antes mesmo de Jesus já tinha quem eu sou, de onde vim, para onde vou. Vemos aí a importância que os filósofos davam ao estudo e ao conhecimento. Sempre existiu e existe ainda. Nos dias de hoje, nos mantemos as mesmas perguntas. Quem eu sou? Qual a finalidade da minha vida? A doutrina espírita nos fala que as respostas não estão fora de nós, estão dentro de cada um de nós. Tem pessoas que dizem o presente é positivo, mas o futuro é incerto. É isso que os espíritos vêm tirar de nós. Eu vou ficar aqui para não dar minha perna já tá. Eu não ando. Os espíritos vêm tirar de nós a incerteza quanto ao futuro. Primeiro, os espíritos quiseram nos chamar a atenção no século XIX, mostrando por toda parte, através de pancadas, que eles estão vivos, que foram homens que viveram outro tempo aqui na Terra. Agora nos falam do futuro, que é o nada. Não existe, e eles dizem, nós seremos disseminadores, multiplicadores do conhecimento, porque sabe que o futuro existe. A Terra não é nada, nós saímos daqui e nós vamos para o futuro. A doutrina espírita veio descortinar e levantar o véu que chamavam de oculto e misterioso, e nos mostrar que o que causa atos de irresponsabilidade da alma é a falta de conhecimento, por não sabermos de onde viemos e para onde vamos. Causamos atitudes e comportamentos que vão gerar dores e sofrimento pelos nossos atos. Passamos a ter posturas que vão contra a lei de Deus. Quando percebemos o engano, vamos procurar consertar o comportamento desajustado. Vamos compreender a importância dos nossos pensamentos, das nossas escolhas e decisões. Pois se a gente não sabe por onde anda, não chega a lugar nenhum. Se eu quero crescer, se eu quero progredir, tenho que saber por onde caminho. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o Chico Xavier, aquele abençoado nosso irmão querido, ele nos fala também, pode ser comparada, que a nossa vida pode ser comparada a uma luz, uma que nos tira das trevas. Quando a luz chega, imaginamos no primeiro momento, quanta alegria. A gente descobre que a morte não existe, que a vida continua, que os nossos amados que partiram, nós vamos encontrar com eles. Descobrimos que apesar das nossas imperfeições e dificuldades, nós iremos progredir pela misericórdia de Deus, que nos dará novas chances, novas oportunidades. Então, o que os Espíritos vieram nos fazer é chamar a atenção mesmo com as pancadas, para nos mostrar que estão mais vivos do que nunca, que eles não morreram, né, que só passaram para outro plano, e para que a gente lute para que nós possamos também um dia chegar até eles, né? E o Chico Xavier nos fala da nossa casa mental. Quando essa luz chega, ela começa a iluminar a nossa inteligência, o nosso conhecimento. Nós vamos ver que essa casa que está em ruína é o nosso mundo, a casa mental, é o nosso íntimo que precisa ser reformado. Às vezes a gente vê um buraquinho, a gente põe um quadro assim atrás para poder despistar, né? Varre a poeira por debaixo do tapete. Mas nessa não tem condição, não. Essa nós precisamos de arrumar ela, porque os nossos amados que partiram, vamos encontrar, descobrimos que apesar das nossas imperfeições e dificuldades, nós iremos progredir pela misericórdia de Deus. A gente está acabando aqui, agora é só aqui.
E Deus nos dá uma chance para a gente recomeçar. Oportunidade para conseguir conquistar virtudes que ainda não temos. Então, passado aquele momento de alegria, a luz começa a entrar em nós. Conseguimos a nos preocupar com essa casa abandonada, em ruínas. A inquietação é grande, com medo de que vamos encontrar. Diz nosso querido amigo Xavier, esta casa é a nossa casa mental, que tinha uma preocupação, esta em nós, essas trincas, essas paredes que estão velhas, uns quadros para despistar quanto lixo que fomos acumulando para baixo do tapete. E o medo é grande, da vontade de correr, de fugir, mas para onde? Não tem como. É a oportunidade de dizer, Chico Xavier, eu preciso é conseguir conquistar normas de caráter. Não é hora para desanimar. É recarregar, regarçar as mangas, ter a humildade suficiente para recomeçar. Que Deus, em sua bondade e misericórdia infinita, tem me dado a oportunidade todos os dias. Aproveitar essa reencarnação, que é uma bênção em nossa vida. E não culpar ninguém pelo que passamos. Nunca achamos que o que passamos é culpa nossa. É a luz que ilumina a nossa casa mental, vemos que nós construímos nosso destino e ninguém mais. Então vamos corrigindo nossos erros, acertando nossa rota, porque só assim vamos caminhando em busca de mais alto. Mas infelizmente no mundo de hoje respiramos o tédio. São relações sofridas dos vazios existenciais. As criaturas sofrem de tédio, de desânimo, porque vivemos em uma sociedade que nos incentiva a distrações para fugirmos da realidade da vida. Criamos jogos, principalmente os tecnológicos, para que não encontremos conosco mesmo, encontremos a sós com as nossas dificuldades, e nós mesmos criamos. A mãe, quando é pequenininho, ela já começa. A criança no berço, ela já arruma uma chupetinha para ela, porque ela sabe que ela vai interter ali, ela vai ficar entertidinha com a chupetinha, e ela vai poder fazer as coisas, ela vai poder trabalhar, dentro de casa mesmo, fazer alguma coisinha. E quando a criança começa a crescer mais um pouquinho, que começa a fazer pergunta. A mãe quer ver a novela, ela fala, ô filhinho, vai brincar com os coleguinhas, vai lá fora, lá, os coleguinhas estão tudo aí, deixa as crianças aí para brincar com o coleguinha. E quando eles crescem mais um pouquinho, meu filhinho, vai passear, vai arrumar uma namoradinha. E assim eles vão levando a vida, né? Vão enrolando a vida. E assim a vida nos encontra enrolados, nós chegamos no mundo espiritual, aí nós vamos ver, meu Deus, tanto tempo eu perdi que eu podia ter aproveitado, né? Então, nós temos que lutar muito, como é esse conselho do nosso irmão, aquele nosso abençoado. Vamos lutar agora, porque vocês que é mais novo é muito mais fácil, do que depois que a gente já ficou muito velho, meu Deus, mas ainda precisa mais ainda. Então, que Jesus, na sua bondade infinita, abençoe meus irmãos, que pague os meus irmãos por ter me ouvido. Eu espero que tenham entendido ao menos uma frase. Se os irmãos entenderem uma frase, eu já estou satisfeita do que o Chico falava, é maravilhoso, mas a gente tem muita dificuldade. Mas eu peço a Deus que abençoe os meus irmãos, que os proteja, que os ilumine na sua caminhada. Aqui, filho. Você está mais novo. Gosto de respeito, continuar falando para ela faz tempo.